Bom dia, sétimo ano. Falaremos hoje sobre as tentativas iniciais de imposição cultural. Falar de imposição cultural é o mesmo que relativizar que o outro tem uma identificação parecida ou igual à minha. É a questão do eurocentrismo, né? Colocando a Europa como centro de toda padronização a ser seguida. E isso a gente se expressa em várias condições, como eu citei na aula anterior com vocês, desde uma expressão, né, um estilo de vida, a uma vestimenta, a uma viagem, a uma condição de elementos dentro da sua casa que estão relacionados à Europa. Toda essa relação ela vem encaminhada também de uma projeção dos aldeamentos e escravização que foram feitas ao longo da América, né? A gente vai ver essa projeção principalmente com a conduta dos jesuítas, a partir daí utilizando da catequização a esses índios. Mas porventura os índios eram nulos de todo conhecimento, os índios não eram produtores do seu próprio elemento, não eram ditadores da sua própria conduta histórica. É interessante a gente pensar num artifício de efetivação, principalmente com o objetivo inicialmente de entender e estabelecer qual era realmente a função desses portugueses. Na verdade, os portugueses e espanhóis que chegaram aqui ao Brasil, eles viam no Brasil uma forma de colonização e exploração. A conduta do índio era simplesmente uma realidade que condizia a eles a uma forma de interesses para mão de obra, né? O índio era mão de obra, principalmente para trabalhar nas jazidas. E dentro desses artifícios que a gente vai vendo ao longo do tempo, esses aldeamentos também eram chamados de aldeias de repartição e vigoravam durante todo o período colonial, considerados uma espécie de estoque, de armazém indígenas, né? Pois ali eles se catequizavam, eram alugados e repartidos entre os colonos. Então toda essa relação de conduta, ela traz a apropriação de uma colonização a partir da criação da campanha de Jesus, né? Relativizando a um processo histórico na dimensão desses aldeamentos e escravização da América, né? Os portugueses, bem como os espanhóis, eles lutavam nessa projeção, nesse intuito de aproximação, de se apresentar como termos, principalmente para se achegar, né? Para que haja essa movimentação, essa digamos assim, confiança da parte dos índios perante eles, para a partir daí eles fazerem, né, o que fizeram ao longo do tempo, escravizar, né, a percepção dos genocídios que se tiveram como uma forma de mostrar poder, articular e principalmente servir de exemplo aos demais, né, que se mostrassem arredios, selvagens perante qualquer situação. E a outra relação de conduta, principalmente, era a relação de apropriação, apropriar-se do outro, tomar posse do outro a partir do momento que o outro não tem esse mesmo conhecimento que eu produzo, né? A astúcia, a hipocrisia. Então os portugueses eles tinham na manga várias cartas em relação aos índios, sem falar que o termo, a palavra índio, ela denota, por vários anos ela foi sendo revista, avaliada como um termo pejorativo, porque o próprio colono, quando vê os índios, né, na dimensão, acreditando se está na Índia e não na América, ele chama aquele povo nativo de índios, né? Toda essa relação de conduta a gente vai ver ao longo da história como uma devassidão, né, uma mudança em grande estilo nessa imposição que se é tomada ao longo da história, em contrapartida às crenças e condições. As estratégias de dominação dessa catequização, ela vai de vários modos, mas efetivos. Esses missionários empregavam variados processos destinados a impressioná-los, a entender a língua, as letras, né, de forma cristã. E dando o exemplo, a maioria das vezes colocavam a defesa do nativo contra o colono. Então toda essa relação de conduta que eles tinham era uma forma de abrangência, né, de mostrar poder sobre o índio. O índio amedrontado diante de vários fatores acreditava que esse era o único caminho e que tudo aquilo que eles tinham como cultura, como identidade, era algo ruim que não poderia predominar.